Olá, meus queridos amigos, fãs, pessoas apaixonadas pelo rádio, esse veículo do qual a gente tanto fala e do qual a gente tanto gosta. Nesta série, estamos homenageando os 100 anos de rádio no Brasil. Estamos trazendo as mais importantes vozes que ele colocou em todo o Brasil, às vezes partindo de uma localidade, às vezes sendo uma voz nacional, independente do alcance da emissora. O Vozes do Brasil vai homenagear pessoas que fizeram muito pelo rádio. E hoje eu tenho o prazer de trazer mais um grande amigo, mais uma voz importantíssima que marcou uma faixa do rádio. Muita gente tem saudade desse período. Então a gente vai, até o fim, conversar com o grande amigo, colega e excelente profissional, Carlos Henrique Corrêa da Silva, conhecido nas áreas artísticas como Cacá. Bem-vindo. Obrigado, Luiz. Obrigado por tudo que você falou, e você sabe que a minha admiração por você também é muito grande e extremamente respeitosa. É por isso que deu certo o trabalho que nós fizemos juntos, em algumas oportunidades, em diferentes emissoras. Vamos começar por uma questão extremamente simples. Nasceu um garoto, se eu bem me lembro, em Jacarezinho, no Paraná, filho de uma família bastante, não muito numerosa, bastante grande, pelo menos. Conheci algumas pessoas da sua família e tenho orgulho de ter seu pai, sua mãe, entre os queridos, e seu irmão e sua irmã. Enfim. Quando nasceu o rapazinho que ainda não tinha voz grave, como mostrou depois, aquele começo de vida levava alguém da casa a entender que você se transformaria nesse profissional de comunicação? Olha, Luiz, os meus pais fizeram teatro amador. Os ensaios eram feitos nas casas das outras pessoas que participavam e também no quintal da minha casa. Então, muitas e muitas noites eu ia dormir ouvindo o ensaio deles no quintal. E acho que ainda bebê, em algumas situações, eu tive que ir ficar nos bastidores do palco, porque eles estavam fazendo as suas apresentações. Tudo isso lá em Jacarezinho ou perto de Jacarezinho, nas cidades vizinhas. Você nunca foi figurante, bebê? Né, figurante... Que alguém tenha contado? Figurante bebê, não, mas eu fui figurante, sei lá, com poucos anos de vida. Na época tinha muita festa junina, né? Era muito tradicional a festa junina no interior do Brasil, não era só coisa do Nordeste. E os meus pais fizeram um casal caipira e meu irmão e eu, acho que fomos participar dessa festa caracterizados como caipiras todos, meu pai levando galinha, frango, essas coisas todas. E depois nós tivemos um filme que foi rodado parte em Jacarezinho, e o meu pai foi o coordenador desse filme, como contato de Jacarezinho, por ser do teatro e tudo mais. Ele acabava buscando as pessoas de Jacarezinho para participar do filme. O filme chamado Pão de Açúcar. Recentemente foi recuperado esse filme. E tem lá, eu sou coadjuvante lá, com um monte de gente de Jacarezinho. Eu devia ter o quê? 5, 6, 7 anos de idade. Meu irmão também. Praticamente todo o pessoal de Jacarezinho. Então é isso. Eu tenho uma ligação muito forte com a arte, com a comunicação,
E, evidentemente, isso tudo influenciou, né? E depois, ainda no meu período de infância, eu tive uma doença que hoje é completamente desconhecida no Brasil, chamada Krupp. E foi descoberto que eu estava com essa doença por um tio médico que era extremamente eficiente. Ele só fez o exame para confirmar o diagnóstico que ele já tinha previamente dado. E essa doença me fez que ficasse isolado em casa, né? Junto com os meus pais e mais uma outra pessoa. Os meus irmãos tiveram, na época, eu não sei quantos irmãos eu já tinha, mas foram todos para casa dos parentes, e eu fiquei isolado, ouvindo muito rádio, né? E era uma emissora ligada a Diários Associados, que era a Rádio Jacarezinho. Então tinha lá Música e Alegria Colinos. Eu ganhei um monte daqueles LPs que tinham os programas, né? Isso aí é fase de Beatles, Rolling Stones, Beach Boys, toda aquela revolução musical da época, né? Da década de 60. E aí você tinha que comprar Colinos e escrevia na embalagem de Colinos e tal. Então, eu talvez fosse um dos únicos que tinha essa disponibilidade. Escrevia toda semana, eu era contemplado com um LP do programa, né? Então, isso me fez despertar para o rádio. Mas não imaginava que iria trabalhar em rádio. Fala. Você se lembra, até para a gente contribuir um pouco mais com essa história, quem gravava, de quem era a voz do Música e Alegria Colina? Era o Estevão Sanginari, né? Como é que é o nome dele? Esteban Burru Sanginari, que depois ficou muito conhecido pelo show de rádio. O segundo foi Lourival Pacheco, apresentador de grandes programas da Rede Bandeirantes de rádio, aliás, antes na Rádio Bandeirantes, depois que eu montei a Rede Bandeirantes de rádio, ele continuou. Ele foi locutor do Primeira Hora durante muitos anos, mas era um regra 3 sensacional. Faltou fulano, Lourival sobe. E era ele que segurava as pontas até o sujeito chegar, o colega chegar, etc, etc. E aí, esse programa chegou a ser apresentado ao vivo, e daí veio a ideia da Colinos e da EMI Odeon, na época acho que era só Odeon, de fazer a produção conjunta e distribuir os programas. Tinha uma certa dificuldade por causa de direitos autorais, você tinha que pedir autorização para as determinadas editoras musicais, não gravadoras, mas como o disco estava sendo fechado com a Odeon, ficou mais fácil colocar músicas que eram da editora EMI Odeon. Aí ficava tudo mais tranquilo. Bom, você quer completar ou já está mais ou menos claro de onde vem o vírus da arte? O vírus vem daí mesmo, né? E depois, com a fase na juventude, que você não tinha na rádio, nessa rádio de Jacarezinho, você não tinha programa para jovem. Aí juntamos 3, 4 amigos e fomos fazer um programa. Começamos a fazer esse programa gravado. E aí o gerente da rádio, a gente apresentou, tal, tá legal, vamos fazer tal. Era uma meia hora, terça, quinta e sábado. E apresentamos o primeiro programa, o segundo, aí o gerente me chamou e falou, é o seguinte, de todos os seus amigos aí, de todos que participam do programa, quem tem voz para fazer rádio é você. Então, se vocês quiserem continuar, você vai ser a voz desse programa. Seus amigos podem participar da parte técnica, da escolha de música e tal. E foi aí que eu me descobri locutor, ou comecei a me descobrir locutor, porque não era meu plano ir para a locução.
Mas aí é que deu o start. Com certeza, com o aval de uma pessoa profissional, né, diretor da rádio, dizendo isso, não tinha erro, não era amizade, não era proximidade, não era nenhum acolchambramento, era realmente aquilo que ele tinha decidido e, portanto, Carlos Henrique seria a voz do programa. Você falou em gravar o programa. O que é que vocês usavam na época? Já estávamos falando de gravadores Philips, Geloso, aquela primeira safra de importados que aqueles gravadores pequenininhos, porque tinha entre esses amigos tinha um que era mais de uma família rica, vamos dizer, para a época. E esse amigo tinha o gravador. Então a gente gravava, porque era um negócio extremamente rústico, né? Um gravador, acho que um dos primeiros gravadores domésticos, né? Vamos dizer assim. Mas também foi muito pouco que a gente usou isso, porque logo na sequência fomos fazer ao vivo. E aí você passou a encarar o microfone com aquela luzinha acesa no ar ou on air e de repente já começou a dar aquele frio na barriga porque você viu que era diferente. O gravador errou volta. Eu não tinha o compromisso, não que não tivesse a responsabilidade, mas eu não tinha o compromisso, então isso não me dava tanta, vamos dizer, não me deixava tão nervoso, não me deixava... E acho que também um pouco daquela coisa de arrojado de 15, 16 anos de idade, que você faz um monte de coisa, inclusive bobagens, né? E não percebe o quanto é aquilo e o quanto você é responsável por aquilo. Talvez tenha dado lá um friozinho na barriga. Tal. Eu acho ótimo quando dá frio na barriga. Eu até hoje, em determinadas situações, eu sinto isso. Isso é importante. Sempre falei que a pessoa que vai para a arte necessita de uma bengala que seja droga, álcool, ela está perdendo um grande barato de você fazer arte, que é a adrenalina, que é você estar num palco, que é você estar no ar. O prazer é aquela adrenalina. Perdeu a graça. Se você não sentir aquilo, perde a graça. Eu até hoje, vou usar a expressão que está comum, já não quebra as regras, eu tenho um puta tesão de fazer as coisas que eu faço. Né? E sinto um puta prazer. Já falei 2 palavrões. Sem importância, nós não temos censura, nem temos que cortar absolutamente nada. Apenas a gente pode avisar no começo do programa, retirem as crianças da sala que não tenham mais do que 12 anos. O resto é tranquilo. Mas, em resumo, o que eu entendi é o seguinte. Quando você começou, você não estava colocando em risco a sua profissão. Né? Você tinha responsabilidade, você sabia que ia acontecer alguma coisa importante, mas você não estava jogando no ar a sua profissão. Você estava começando a fazer um trabalho que dava prazer, que dava tesão, e que isso, lá na frente, iria render mais. O garoto de Jacarezinho, no Paraná, um dia resolveu vir para São Paulo. Quando foi isso? E por quê? Já era meu plano, né? Eu tinha a opção de Curitiba, capital do Paraná, e São Paulo. Lógico que as coisas sempre aconteceram mais em São Paulo. E era muito nítido isso na época. Eu ia a Curitiba, na época tinha as retransmissoras, né? Você tinha a programação gravada que era passada para as retransmissoras. Em Jacarezinho, a gente recebia sinal direto, o Bauru, que recebia direto de São Paulo. Então, o Jacarezinho fica muito próximo, fica a 20 quilômetros da divisa com o estado de São Paulo. Então, a gente sempre teve mais influência de São Paulo do que da capital Curitiba.
Quando eu ia a Curitiba, eu via as novelas, né, da época, e em Curitiba era uma semana ou mais atrasadas. Então, era lógico que São Paulo era a grande locomotiva do Brasil. E se eu quisesse trabalhar e acontecer na minha área, eu teria que ir para São Paulo. Então, era uma decisão muito clara. E fiquei muito feliz quando soube que passou a ter uma faculdade que era a que eu faria, que comunicações. E isso, quem me informou, para você ver o quanto era... Eu demonstrava o que queria ser. Quem me levou uma revista para dizer que existia a faculdade, que passou a existir uma faculdade, que era a faculdade que eu iria fazer, com certeza, foi meu avô. E na época que avô era avô, né? Na época que avô era avô, a gente achava avô velho. E era uma época que as pessoas envelheciam muito. E eram velhos e com uma cabeça de velhos. Então, você imagina, nessa época que existia uma imposição da sociedade de que você tinha que ser engenheiro, que você tinha que ser médico, que você tinha que ser advogado, que você... O meu avô velho, um pouco até caduco, né? Me leva uma manchete, uma revista Manchete, me procura por Jacarezinho inteiro, me acha na casa da namorada, para dizer, olha aqui, ó, essa é a faculdade, ó, parece que fizeram para você. Aí que começou, eu falei, não, eu vou para São Paulo, eu vou fazer faculdade de comunicação, vou fazer e vou. Né? E no começo eu pensava em ser humorista. Foi uma coisa que eu levei até parte da minha adolescência. Não sabia, apesar de saber que você é um sujeito bem-humorado de vez em quando. Estou falando isso no ar, no ar. Sim. Fora é outra conversa, mas eu digo, no ar, às vezes a gente percebe quando a pessoa tem uma certa veia para brincar, para tirar para fazer uma tirada, uma sacada, etc, etc. Você falou uma expressão, uma palavra da revista Manchete que você leu na casa da sua namorada, foi isso? O meu avô me procurou por Jacarezinho, me achou na casa da minha namorada e levou, me deu a revista Manchete, falou aqui, ó, faculdade para você. E aí, como é que foi, já que você deu a deixa, eu tenho que perguntar, o que a namorada achou de repente, o namorado ir embora em busca do seu sonho e ela ficar lá? Tinha isso? Eu não senti não, viu, Luiz? Não senti porque acho que a própria namorada sabia que eu queria ser da área de comunicação e a gente estava livre, né? O futuro era uma coisa muito distante, né? Mesmo que fosse daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Naquela época era tudo muito distante. Hoje passa tudo muito rápido, inclusive dentro de casa, na pandemia. De repente, acabou o ano. Né? Nós não tínhamos essa noção, inclusive pela idade, dessa rapidez do tempo. Quanto tempo levava para a gente fazer 18 anos? Né? Para tirar a carteira de motorista? Então, acho que a namorada não percebeu que isso seria tão rápido. Porque não era rápido para a gente. Né? Eu ia atrás do meu sonho, ia atrás da minha realização. Então, acho que não houve essa preocupação. Depois a gente deixou, ela mudou, ela foi para Curitiba, essa namorada foi com a família para Curitiba. A gente acabou deixando de namorar. Então, aí essa já está descartada. Descartada. Ok. E aí, quando você chegou em São Paulo, você foi fazer uma faculdade. Você tinha parentes em São Paulo? Você se hospedou com alguém conhecido? Ou foi aquele começo terrível de ter que ficar numa pensão? Ou não, eu tinha parente aqui em São Paulo, mas
parentes segundo, de terceiro, quarto grau. Né? De vez em quando eu encontrava com eles e tal. Mas eu fui com uma pensão. Uma pensão que tinha muita gente, alguns amigos de Jacarezinho. Né? Então eu passei por pensão, sim. Não foi uma coisa simples, fácil e que não exigisse garra. Né? Você tem que ter muita garra. Dividir espaço com outras pessoas, dividir espaço com a família. A vida não é tão fácil assim. Né? E a sua vida também passa a não ser tão fácil assim. Porque você vai dividir quarto com alguém que veio de uma outra cidade, com uma outra característica de educação, mesmo que ali tivessem pessoas de Jacarezinho e tal. Mas cada um era cada um era uma educação ou próxima da sua, ou um pouco diferente da sua, né? Você começar a conviver com pessoas no espaço íntimo, pessoas que não são tão iguais a você, algumas podem até ser, é pesado. Então você tem que ter garra para aguentar, para sobreviver a tudo isso. Né? Ainda perder a mordomia de casa, né? Porque o duro é você ter tudo na sua casa. Tenho o meu quarto, tenho o meu banheiro, tenho meu reinado, e de repente você vai para um lugar que você tem que dividir tudo com todo mundo. Exatamente. Isso foi mais ou menos em 1972. Ok. Fevereiro de 72, eu vim para São Paulo. Okay. E aí você fez vestibular e entrou em qual faculdade? Eu entrei na primeira turma da Unip, né? Hoje Unip, eram faculdades objetivo. Sim. E foi uma turma muito bem respaldada de professores, porque o Digeno era a primeira faculdade, né? Era a estreia da faculdade dele. E ele queria mostrar que, como já era um sucesso no cursinho, né, que eu fui fazer o cursinho objetivo. E então ele contratou excelentes profissionais que realmente atuavam na área. Então eu tive contato com muita gente que depois ainda cresceu mais ainda. Gente que foi parar como editor-chefe de Estadão, editor-chefe do Jornal da Tarde, editor-chefe na Globo, depois chefe de jornalismo nacional, sabe? Você se lembra extremamente de alguns desses seus professores que, na época, já representavam um fator importante para a radiofonia nacional? Mas na área de jornalismo, sim, nós tivemos lá o Sérgio de Souza. Sim. Excelente profissional, excelente pessoa, excelente coração, cara brilhante, sempre fez uma imprensa independente numa época difícil, que era a ditadura. Teve também o Miguel Jorge. Miguel Jorge foi chefe de redação, acho que do Jornal da Tarde, depois foi chefe, editor-chefe, depois a mesma coisa, Estadão. Depois foi ser vice-presidente da Alto Latina, depois foi ser vice-presidente acho que do Santo André Banespa. Então, gente de peso mesmo. Isso para dizer, e dois nomes que representam bastante. O Voile Guimarães era do Estadão. Depois eu fui me encontrar com o Voile Guimarães. Ele era chefe na TV Globo. Ele era chefe do jornalismo em São Paulo. Depois ele foi para o Rio de Janeiro. Foi ser chefe lá, tem um cargo importante. Então, foram professores realmente de peso. Tem outros que acabam esquecendo, que você, às vezes até pelo contato, com a distância, você
você acaba esquecendo que seria uma injustiça até da minha parte. Muito bom. Você conseguiu, vamos dizer, em termos de estágio, ou pelo fato de estar numa emissora, não, numa faculdade que tinha ligações com uma famosa emissora, que era a Jovem Pan. O Digênio tinha algumas ligações. O Digênio, eu fui muito conhecido no início, no cursinho, porque eu imitava professores. Tinha um bedel lá, que era o Getúlio, que era um carrasco, e ele me pegou num intervalo de aula no cursinho, imitando os professores, entrou na classe e eu imitei. Porque tinha umas gesticulações bem peculiares. Ele adorou e me levou para o cursinho inteirinho, para que eu fizesse as imitações. E ele era um cara extremamente estúpido, grosso, de dar porrada, de chegar atrasado, de te colocar de castigo. Eu fiquei muito conhecido no início, no cursinho, e depois também na faculdade. Eu fiquei com uma certa... acho que por causa daquela coisa de interior, de você ser espontâneo, de você ser ousado, né? O Digênio me conheceu. Quer dizer, eu digo o Digênio me conheceu porque eu já conheci o Digênio. Mas é outra coisa, né? Diferente. O Digênio me conheceu. E o Digênio, já no segundo semestre da faculdade, ele me chamou e falou, olha, dá uma passada lá na Jovem Pan, conversa lá na Jovem Pan, fala lá com você que lembra mais, você trabalhou lá pela Pan. Fernando Vieira de Mello? Isso, Fernando Vieira de Mello. Diretor-geral de jornalismo, grande amigo. Aí eu fui falar com o Fernando, mas existia nessa época aí, as pessoas eram muito donas de si, né? Os chefes. Eles eram muito, vou dizer que prepotentes. Mas era tipo assim, você não conhece nada da vida, você não sabe nada da vida, você nunca entrou numa penitenciária, você nunca entrou num sorteio, você sabe porra nenhuma. Resumindo, né? E eu, de repente, aquilo começou a me incomodar, e eu virei para ele e falei, olha, eu posso não ter ido a uma prisão, eu posso não conhecer um carandiru, mas eu tive que servir de exemplo para 2 primos com deficiência. Eu tive essa responsabilidade de inclusive, na convivência, fazer com que as pessoas os respeitassem numa época difícil, extremamente preconceituosa, mesmo que você estivesse no interior. Então, aí você assume uma responsabilidade que você passa a ser, inclusive, exemplo para esses primos na introdução à sociedade, na introdução à convivência comunitária. E, de repente, o Fernando ficou quieto. Tempos depois, eu fui saber que ele tinha um filho com problema e tal. E eu acho que, então, eu peguei ele no ponto mais fraco. E aí ele começou a me ouvir mais. Mas eu não me interessei em trabalhar, não, lá na Jovem Pan. O Digênio me ofereceu de eu ser assistente de professor de televisão. Eu fui ser assistente de professor de televisão e passei a não pagar a faculdade. Depois, no outro semestre, mudaram algumas coisas. Então, o Digênio continuou me dando bolsa de estudo. Eu fiz a faculdade a partir do segundo semestre até o último semestre, com o Digênio me agraciando com bolsa de estudo, sem eu pedir. Interessante. Para mim era importante. Eu estava no começo da minha vida e estava começando a me tornar independente. O curioso é que essas coisas a gente capta pelo lado de fora. Além de ele estar ajudando um jovem que está começando a sua vida e tendo vindo
de outro estado, tem dificuldade para subsistência numa terra como São Paulo, que sempre foi vista como a selva de pedra, ele estava valorizando o seu trabalho. Ele estava valorizando o seu estudo porque ele sabia que você tinha potencial. Importante ver esse lado também. Porque não é simplesmente dar bolsa por dar bolsa. Às vezes é até um truque de imposto de renda, mas aí no caso está claro que não. Ele percebeu que você tinha, tanto é que ele deu a chance de você trabalhar na própria faculdade para justificar, então, você recebeu a bolsa, mas antes de qualquer coisa ele viu o seu valor. Bom, você estava fazendo a faculdade Objetivo, na Avenida Paulista 900, se eu não me engano. E depois foi para Luiz Góes. E de repente você tinha ali uma possibilidade, né? Quase que do outro lado da rua, era só atravessar a rua, andar 50 metros, você tinha a Rádio Jovem Pan AM, FM, e não se interessou. Não, FM não existia. Nós estamos falando de antes de 1981, quando foi a estreia do FM da Jovem Pan, chamado Jovem Pan 2. Então, você não aceitou trabalhar lá e onde é que você foi fazer estágio ou onde é que você começou a sua carreira? Em 75, eu morava numa pensão. Uma pensão, não, numa república. Sim. Com um amigo de faculdade, coincidentemente, primo de um amigo meu de Jacarezinho. E ele fazendo a mesma faculdade que eu. E junto tinha, ele era de Dois Córregos, e junto tinha o Pedro, que também era de Dois Córregos. E o Pedro trabalhava, na época, na Rádio Nacional. Ele era plantonista no aeroporto de Congonhas. Um belo dia o Pedro falou, olha, a Rádio Excelsior está precisando de um locutor da madrugada. Seria legal você ir lá. Vai lá, faz um teste. E aí me deu o nome de quem eu deveria procurar, tal. Fala com o Ademarzinho, tal, que era um técnico de som. E eu fui lá na Rádio Excelsior, tal, conversei com o Ademarzinho. O Ademarzinho me levou até o Antônio Celso, tal. Então vamos fazer um teste, vamos tal. Aí eu fui fazer o teste na Rádio Excelsior e o Antônio Celso pediu para que eu voltasse lá às 5h30 da tarde, no dia seguinte. E eu voltei às 5h30 da tarde, no dia seguinte. E o Antônio Celso tinha um programa, né, o Top Hits, às 6h da tarde. Ele pegou, de repente, falou, senta aqui no meu lugar e continue com o programa, que eu vou lá na sala do seu Abreu. O seu Abreu era o grande chefe da Excelsior e Rádio Nacional. Eu vou lá ouvir você junto com o seu Abreu, ver o que ele acha. O coração vinha aqui, né? Aí sim, você falou do frio da barriga, aquela coisa, assim. Aí foi um desespero mesmo, o coração batia aqui, parecia que a minha voz estava junto com o coração, parecia que ela estava com pulsação do coração junto. Pum, 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 pum. Aí o Celso volta e fala, traz sua carteira de trabalho, tá, amanhã, não sei o que, você vai ser contratado. Assim, 1975. Acho que eu comecei a trabalhar na Excelsior em julho de 75, acho que junho de 75. Alguns meses antes de mim. Eu fui em seguida. Foi, e antes disso eu já havia te conhecido pelo estúdio Free. Talvez você nem se lembre. Sim. O que ocorreu foi o seguinte, esse idoso jornalista, radialista e apaixonado por rádio hoje, na época, tinha um sonho que era, além de fazer aulas, eu trabalhava na TV Cultura. E além de fazer as aulas, que era aquilo que a gente chamava de a cruz para carregar, todo mundo tinha um programa que não era cultural, era um programa educativo, bem diferente. Então, a minha série até que era das mais gostosas, saborosas e apetitosas, que era curso de francês.
eu falava bem francês, deitava e rolava, não tinha problema nenhum. Agora, duro foi produzir estatística aplicada, que eu não consegui aprender nem antes de ser produtor da série, nem durante a fase de produtor da série, muito menos depois que a série terminou. Mas, enfim, a gente tem orientação de professores, de mestres especializados em determinadas áreas, isso ajudou. Mas eu tinha vontade de fazer um programa musical. Para ganhar tempo e não me perder muito na história, eu criei um programa chamado TV2 Pop Show, que foi ao ar no dia 14 de abril de 1972, por engano. Isso é uma outra história. Quando vocês forem ao meu canal do YouTube, é só colocar meu nome dentro lá do canal do YouTube, vocês vão ver, tem a história de como nasceu o TV2 Pop Show. Muito bem. O programa fez tanto sucesso que um produtor independente, que tinha um estúdio chamado Estúdio Free, saiu lá do seu aconchego e falou assim: oh, rapaz, você não quer produzir alguma coisa parecida com essa que você faz na televisão para a rádio? E esse programa que ele fazia, aliás, os programas que ele produzia, eram feitos na base só da gravação, não tinha imagem, não tinha vídeo, não tinha nada. E, o mais curioso, eram feitas cópias na base de 150, 180, até 200 cópias, e esses programas não iam para São Paulo, ou melhor, não vinham para São Paulo, não poderiam ser, por contrato, utilizados em emissoras de São Paulo, mas poderiam correr o Brasil inteiro. Então, os programas estavam livres para outra ideia em São Paulo, e aí o seu Walter Guerreiro me chamou para produzir esta série e me apresentou. Olha, o apresentador do programa que você vai criar é o seu Antônio Celso, da Rádio Celso. E aí eu fiz uma adaptação do TV2 Pop Show, criei o Mundo Pop e conheci o Antônio Celso pessoalmente no Estúdio Free, fazendo esse tipo de gravação. Aí o Celso me chama de lado e falou: ô Leão, era uma palavra que ele usava, um cognome que servia para quase todo mundo. Por que a gente não faz isso em São Paulo, já que os programas que nós estamos gravando não podem ser rodados em São Paulo? Eu não sei. Você que sabe. Ele falou: então passa na Rádio Celso, faz um piloto mais ou menos parecido com isso e passa na Rádio Celso. E aí eu fui e tive a honra de ser convidado para fazer o papel de produtor freelancer, até que surgiu uma vaga, e aí eu virei chefe da discoteca, discotecário, programador, produtor e assistente do Antônio Celso. Então, essa é a história minha junto com o Cacá, que aí nos conhecemos e daí surgiu uma grande parceria de vida. Prossiga. Já nem lembro. Bom, eu lembro de tudo com muito detalhe. Nossa. Eu lembro dos programas que você apresentava. E o engraçado é o seguinte, porque você começou lá no Estúdio Free, né? E eu já participava lá do Estúdio Free, antes de você chegar lá com o Antônio Celso. Eu já tinha uma relação com o Estúdio Free, porque às vezes eu gravava a abertura dos programas que eles produziam, gravava o comercial que ia ser inserido no programa, e que depois ainda a gente acaba se encontrando na Excelsior, né? Então essa é a nossa grande relação. E aí foi, né, Luiz? Aí foi. Daí para frente eu dividia fazer Excelsior com a faculdade. Sim. E aí você fez lá uma carreira na Rádio Excelsior por um determinado tempo e um dia você saiu da Rádio Excelsior. Eu não sei se porque ela acabou ou se porque ela cansou você ou porque você foi convidado para trabalhar em outro lugar. Engraçado, né? Eu fui convidado para trabalhar em outro lugar, concorrente na época, né? Duas rádios musicais, né? Excelsior e Difusora. Aí eu fui convidado pelo diretor da Rádio Difusora para ir para a Difusora.
Esse diretor era você. Vamos esclarecer mais algumas coisas. Estamos falando de uma época em que não existia o FM. Você estava na rádio Excelsior, que era uma por você, fui para musical de AM, amplitude modulada, e que tinha uma característica, digamos, um pouco europeia. Ela tocava música francesa, inglesa, eventualmente alemã. Boney M era de origem alemã, embora cantasse em inglês. Então, todos os sons, né, os ingleses, até os americanos, mas a rádio concorrente, como você disse, a rádio difusora, que pertencia ao grupo associado, a Excelsior, na época, estava saindo da organização Vitor Costa, que tinha a TV Paulista, Canal 5, a Rádio Nacional de São Paulo, que era fortíssima, e a Rádio Excelsior, que era a irmã mais pobre. Todas as emissoras principais tinham uma irmã mais pobre a quem eles destinavam tocar música. E a radiodifusora era a irmã mais pobre da família associada. A matriz era a TV Tupi, canal 3, depois canal 4. A emissora forte era a Rádio Tupi de São Paulo, 1040 kHz, e depois a radiodifusora em 960 kHz. A radiodifusora, só para concluir este pequeno apanhado, tocava música mais da linha black. Ela tinha uma base na soul music, ela era mais calcada nesse tipo de som e menos europeia. Mas tinha lá suas músicas de sucesso que tocavam na concorrência ou que estavam numa parada de sucesso, que tocavam bem em outras emissoras, porque as outras emissoras, as citadas ou não citadas, a Tupi, a Nacional, a Bandeirantes, a Record, todas elas tinham música, programas de disc jockeys, que eram apresentadores musicais, etc. Então, Carlos Henrique, para retomar a conversa, vai trabalhar na Radiodifusora de São Paulo a convite do seu novo diretor. É a primeira vez que eu recebi um chamado para ser diretor de emissora. Até então, eu era produtor de televisão, eu fui, como já disse, discotecário, produtor e programador musical na Rádio Excelsior AM, e aí eu chego ao um dos postos mais altos da minha carreira, que foi a parte de direção artística. E querendo melhorar o time, né, eu fui buscar os melhores com os quais eu já tinha trabalhado, e Carlos Henrique foi lá. E fez sucesso, e brincou muito, e foi líder das menininhas, foi o ídolo, nem líder, foi ídolo, porque todos os nossos shows, independente dos outros apresentadores, que eram super jovens também, mas o Cacá, vocês não têm ideia do que ele arrancava de suspiro. A ponto, às vezes, dos seus colegas apresentadores jogarem o Cacá na plateia para depois o pessoal devolver. É isso? Foi isso? Foi, né? Foi. Eu achava muito estranho que as pessoas fossem aos bailes para conhecer, para ouvir a voz da gente, né? Não, para conhecer o dono da voz. E para ouvir, né? A gente chamava pela voz, elas conheciam o dono da voz, e eu achava muito estranho aquilo. Então, foi quando eu resolvi, para cada baile, criar personagens, né? Usar coisas da época, coisas que estavam acontecendo. Lançamento, depois de anos, do filme do Super-Homem. Então, era Cacá, Super Cacá, né? Tinha começado o telefone, paletó, gravata, tal, de repente transformava no Super Cacá. Aí, aquela questão de petróleo, Arábia, toda aquela, né, os sheiks, aí eu fiz o Sheik Cacá e as odaliscas de Bagdá. É tudo caracterizado, tudo, né? As meninas todas de odaliscas, eu entrando, sendo carregado, né? Se fosse numa posição, eu nem lembro o nome disso. E as meninas me dando uva na boca, me dando frutas, não sei o que, papai entrava assim, entrando no meio do povo. Aí teve o primeiro baile no ginásio do Corinthians, né,
lá na Marginal Tietê, perto da Marginal Condessa Tietê. Elizabeth Robiano sem número. Aí tinha um jogador chamado Caçapava, que ia estrear aquela semana, aquele fim de semana no Corinthians. Aí eu fiz o Caçapava. O Caçapava era negro. Então aí eu usei todos os recursos, me transformei respeitosamente no negro, né, que era uma brincadeira, uma homenagem ao Corinthians pela estreia do Caçapava. Então, sempre inventando alguma coisa, sempre fazendo alguma coisa diferente. Isso foi muito divertido. E você sabe que eu me divertia com isso tudo. Sim, né? Mas esse era o diferencial. O ouvir rádio, ele é comum para todo mundo, cada um à sua maneira, na hora que quiser, tem lá o botão liga, desliga, aumenta, abaixa o volume, mas o que a gente conseguiu fazer na época foi exatamente a partir da criatividade, da liberdade, um tanto quanto vigiada, mas ainda assim ampla, para que todo mundo pudesse fazer alguma coisa que não extrapolasse a média. Então, essa criatividade chamava atenção, fazia coisas diferentes, e isso angariava mais e mais ouvintes. Nós chegamos a ter mais de 10 mil, mais de 15 mil pessoas em bailes, que para a época era um número muito significativo. A gente não participava de bilheteria, a empresa que cuidava disso, fosse Juventus, fosse Aramaçã, fosse Corinthians e tal, ela tinha um acerto com o grupo, né? Eventualmente, quando calhava de ter um patrocínio e tal, pagava o locutor e o resto, e a rádio não tinha dinheiro para pagar absolutamente nada, nem ninguém, nem mesmo o salário normal. Então, o que ela fazia era dar chance de um faturamento lá fora, extra. Né? E aí a bilheteria ajudava a fazer um caixa e desse caixa saía um dinheirinho para pagar pelo menos os que trabalhavam. Mais ou menos isso. Foi a época super divertida, né? E uma coisa de idolatria mesmo, né? Idolatria. A rádio conseguiu, em algumas fases, talvez tenha sido uma das últimas fases em que aquela coisa, né, desde os tempos de Emilinha e Marlene, as cantoras do rádio e outras coisas mais, que no Rio de Janeiro, através da Rádio Nacional, pontificaram, criaram um fã-clube, tinha briga, tinha quebra-pau, como tem às vezes nas torcidas organizadas e tal. Isto o rádio conseguiu transportar para outras praças, notadamente para São Paulo. E aqui a gente foi até um período em que existia a chamada idolatria, como você citou. Daí para frente as coisas foram ficando mornas, com o advento do FM. Ainda existiu, não estou dizendo que acabou. Começou a diminuir, a arrefecer. No FM ainda a gente teve algumas coisas importantes nessa faixa de, chamemos, idolatria, e depois as coisas ficaram flat, porque todo mundo falava igual, todo mundo falava a mesma coisa. Exatamente. Foi perdendo aquela modernidade, aquela força. Você sabe, Luiz, que a questão de 3, 4 anos com o Facebook, uma pessoa que eu quero muito bem, chamada Ana Maria, ela algumas vezes ia à radiodifusora e você ficava bravo da gente receber alguém no estúdio, né? Porque ali era o local de trabalho e tal. Mas eu tinha um carinho muito especial por ela e pelo sacrifício que ela devia fazer para chegar até a radiodifusora. E agora, questão de 4, 5 anos, eu a reencontrei no Facebook. Ela pediu para ser minha amiga ou mandou uma mensagem para mim e perguntou se eu me lembrava dela. Sim, me lembrava com muito carinho, porque ela era uma pessoa realmente muito especial, é uma pessoa muito especial. Tanto é que a gente hoje se reencontra através do Facebook. Ela fazia bolo, levava para mim.
sabe? Um carinho, uma relação muito legal dos ouvintes para com a gente. E talvez pela maneira humilde também da gente agir. Pelo menos da minha parte. Eu nunca fui uma pessoa que se achasse mais do que outra por estar em evidência, por estar trabalhando numa televisão, por estar trabalhando numa emissora de rádio. Nunca. Eu sempre tive uma relação muito legal com as pessoas dos mais diversos níveis. Isso não é fazer média, não é fazer... Mas essas coisas marcam, como essa Ana Maria, que é uma pessoa que realmente eu tenho muito carinho por ela, tenho muita consideração, e sei que a recíproca é mais do que verdadeira, né? Então, essas coisas que, né, a gente falando de idolatria, que você podia ser ídolo e não quebrar a idolatria, né? Mas não viver dela e fazer dela algo que fosse superior a alguém. Até porque tudo isso é... Citando essa pessoa, porque aprendi uma coisa com Heródoto Barbeiro, na época que a gente... O Heródoto foi meu professor. Heródoto foi meu professor de cursinho, foi meu professor de faculdade. Eu falo que até do Jardim 1, Jardim 2, brinco com ele, das poucas vezes que hoje eu encontro, faz tempo que ele não se vê, mas Heródoto falou para mim: Cacá, você percebeu que a gente não tem sobrenome? Quer dizer, posso ser o Heródoto Barbeiro, mas eu sou o Heródoto Barbeiro na época da TV Cultura. Né? Hoje, Heródoto Barbeiro da Record. Então, a gente sempre teve como sobrenome o local onde a gente estava trabalhando. Né? Isso mostra o quanto a gente deve ser humilde. Qual o significado que a gente tem nessa vida, né? De não ser mais do que os outros por estar num lugar A, B, ou C, ou D. Né? Isso é importante, essa humildade, né, Luiz? Esse lado humano, né? Isso eu acho que é muito importante, e as pessoas que se acham, é muito lamentável, né? Na verdade, a gente vive por causa do ouvinte, e não é média, como você disse. Se não é quem está do outro lado nos acompanhando, agora que nós estamos comentando e falando um pouco da história do rádio, se a gente não tiver gente do outro lado acompanhando, gostando ou não, escrevendo alguma coisa a respeito do que nós estamos falando, às vezes fazendo perguntas, e infelizmente a gente não pode responder diretamente, mas responde depois, tudo isso é porque a pessoa que está do outro lado é que sustenta esse nosso trabalho. Então, ser uma pessoa natural, apesar de o ouvinte endeusar a voz, a imagem, a comunicação, seja o que for, tem que ser natural. Porque o arrogante tropeça no meio do caminho. E, às vezes, até de uma emissora para outra, ele acaba a sua carreira. Falando em acabar, não a carreira, mas o programa, nós já estamos no limite da primeira parte. Nós vamos voltar a conversar com o Carlos Henrique em outra oportunidade para contar mais alguma coisa da sua carreira, até porque ele teve outras passagens por outras emissoras e também por outros veículos. Mas isso aí a gente vai falar numa segunda oportunidade. Eu quero agradecer a presença do meu querido amigo, particular amigo, grande profissional, como eu disse no início, Carlos Henrique Corrêa da Silva. Sou muito feliz de poder ter feito, ajudado a fazer, não feito, o sucesso das emissoras por onde eu passei, porque a minha equipe, a equipe com a qual eu trabalhava e a que eu comandava, era de grandes profissionais. E a gente só consegue um resultado positivo quando a gente se acerca de gente inteligente. Porque se eu pegar para ser dono, para ser líder, para ser o mandão, manda-chuva, seja lá o que for, se eu pegar energúmenos, eu vou fracassar junto com eles.
Então, o grande segredo, eu já contei isso em algumas palestras que fiz, e para alguns alunos que fizeram parte das minhas turmas na ECA, na FAAP, o grande segredo é escolher gente de primeira. Você só consegue fazer sucesso quando o seu time é bom. E não vai, eu falo que é o grande segredo, mas não tem nada tão escondido. No futebol é igual, né? O treinador é o primeiro que cai porque o time não funciona. Então você tem que ter o melhor time, e não é plantel, que plantel não é coletivo. Os nossos colegas do jornalismo esportivo falam muito isso. O plantel é o coletivo de cavalo. No caso, nós estamos falando de pessoas. Então, os times, os nossos queridos jogadores, como os jogadores que trabalham com a gente no rádio, na televisão, etc. Eu não posso esticar muito o horário, porque senão depois a técnica corta a gente. Cacá, obrigado mais uma vez pela participação. A gente vai voltar a conversar em outra oportunidade e sempre será, como eu já tenho dito, um prazer estar com você. Tá bom? Luiz, eu tenho que agradecer, porque coisas na vida a gente tem que reconhecer, né? Quero agradecer a sua amizade, a sua competência, o seu profissionalismo. Você sabe que a admiração é recíproca. Agradecer por tudo isso, né? Por essa oportunidade de hoje, pela amizade que a gente mantém há tantos anos. Isso é de um valor inestimável. Quem quiser fazer conta, é só colocar na calculadora 75 e vai para frente. O resto é fácil. Cacá, um grande abraço e um beijo fraternal na sua família, que é muito querida por mim também, e a gente volta a conversar brevemente. Até mais. Ótimo, Luiz. Para você também, viu? Um abração. Tchau. Amigos, estamos colocando um ponto final. Infelizmente, que tínhamos muita coisa para conversar, mas vocês já ficaram conhecendo novos valores, novos incidentes e acidentes que aconteceram na vida do rádio. E esse é o nosso objetivo, é essa a nossa proposta. Eles ajudaram a escrever a história do rádio do Brasil, nesse centenário que o rádio está completando, é exatamente isso. Esta série, Vozes do Brasil, semanalmente traz um expoente da voz bonita, do rádio, que fez sucesso, faz sucesso e sempre fará sucesso, porque é um grande profissional. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, conversando mais um pouquinho, e voltaremos em breve oportunidade também. Até mais.